Olá, pessoal, boa noite. Como vocês estão? Uma alegria estarmos juntos novamente. Pessoal do Facebook, pessoal do Instagram. Um oi para todos vocês aí. Me digam como é que vocês estão recebendo o som, se estão conseguindo me ouvir bem para mais essa live que vamos ter nessa noite, esse momento tão especial em que o Senhor preparou para nós nos encontrarmos, não é? Para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre os assuntos que a gente vem falando ao longo da semana, né? Ah, tá ótimo, obrigada, Getiele, obrigada. E já estou vendo aqui algumas pessoas que estão entrando. Que bom, ó, a gente está me dando retorno que está muito bom pelo Instagram, certinho, então, que bom. Já vi que a Bibi entrou, a Letícia, lá em Farroupilha, aqui pelo Face vi que o Regis está ali na audiência, obrigada, Regis, a Magda. Eu ouvi o comentário também da irmã Cledi Brum, ver se eu consigo enxergar todos por aqui. Estou também aqui com o Note, de repente vai ficar mais fácil para eu conseguir visualizar. E aí, como é que estão? Vão me dando o alôzinho de vocês aí para que eu possa visualizar vocês aqui. Ah, o som está ótimo, obrigada, Magna. Facebook também, então tudo certo, né? Então, pois é, gente, estamos aqui. Vamos aguardar mais uns minutinhos, né? Quem sabe entra mais alguém. A Estefânia também, a Tifa vi que entrou, a Tatiane, o pessoal do Instagram, né? Quem mais? Deixa eu ver se eu consigo aqui visualizar mais alguém. A Ledi, lá em Porto Alegre. Que bom que você está conectada, Ledi. Tempo, né? Que a gente agora só se vê pelo Face mesmo, quando tem as atualizações, né? Quem mais aqui que eu posso citar? Os irmãos da Congregação do Rosário também já estão conectados aqui. A irmã Ana Paula também já está conosco. Que bom, olha só, a Carmelita, a irmã Carmelita, ela e a irmã Fátima estão na escuta. Que bom, obrigada pela audiência de vocês. A Lúcia também estou vendo no Instagram. A irmã Andréia também, isso, ela disse que vai lá no Face compartilhar. Isso aí, ótimo. Eu já quero deixar esse recadinho para vocês. Aproveitem aí esse momento que a gente está esperando, aguardando mais pessoas entrarem e vão compartilhando, né? Vocês, o pessoal que está no Facebook pode fazer a sala de vídeo, é bem interessante, né? E o pessoal do Instagram manda aviãozinho, vai mandando aviãozinho pro pessoal para dizer que a gente já está ao vivo, né? Hoje com esse tema tão importante, né? Marileia Faria de Florianópolis, que bom que você está na escuta, né? A Angelita, né? Angelita, lá de São Martinho, Paz do Senhor. Inês Aguiar, também a irmã Inês. Obrigada, querida, pelas tuas palavras. A Daniela, lá de Arvorezinha. Deus te abençoe. Daniela também está nos acompanhando. Quem mais aqui que eu posso citar? Vamos ver. Seriam esses do Instagram, os que eu estou conseguindo enxergar aqui, né? Muito bem. Que bom, né, que nós estamos aqui mais uma vez nos encontrando, como eu disse no início, nós estamos falando um pouquinho sobre essa questão do propósito nesta semana, né? Nós iniciamos essa semana falando sobre este assunto tão interessante, né? Estamos abordando esse tema plenas. E agora, então, nesta semana, falando especificamente sobre o propósito, que é o primeiro ponto, né? Falamos um pouquinho sobre a questão da comparação, a questão de nós sermos únicas, né? Diante do Senhor, na nossa singularidade. Também vi que a Esther entrou aí no Instagram, a Esther que é professora, né, do Mulher Única, então ela tem também essa vivência, né, dessa questão da singularidade, né, de nós mulheres como únicas e especiais, né, então tô vendo aqui que o pessoal tá entrando, né, a Ju
também, que sempre me acompanha, né? Obrigada, Ju, pela tua audiência no Instagram. Márcia Ribeiro, pelo Facebook. São várias pessoas que estão chegando, né? Nós estamos dando esse tempinho para que mais pessoas possam chegar, né? E possam participar desta programação, deste momento que o Senhor preparou para nós. Falamos um pouquinho sobre comparação, falamos sobre a questão de nós nos importarmos conosco, né? Muitas vezes a gente deixa coloca tantas prioridades, né, na nossa vida e acabamos nos negligenciando de alguma forma, né? Então falamos um pouquinho sobre isso. Ontem nós colocamos 8 pontos para viver o propósito de Deus e baseado nisso nós vamos falar um pouquinho mais nessa live, né, sobre esses pontos. Alguns deles nós não vamos conseguir abordar todos, claro, né? Mas alguns deles o Senhor nos direciona para falar nesta noite, né? Como viver os propósitos de Deus ou o propósito de Deus na nossa vida. E eu quero iniciar já falando alguma coisa para vocês sobre a definição do que vem a ser o propósito, né? Também vi que a Mari entrou ali no Instagram e vários irmãos estão entrando. E eu lembro a você, compartilhe, dá tempo, né? Recém a gente vai iniciar o nosso assunto, dá tempo de você compartilhar e enviar para mulheres, irmãs que precisam ouvir esta palavra. Dá tempo de você mandar aí o teu alô para tua amiga, quem sabe no Messenger, né? Manda lá o link, porque o Senhor tem uma palavra de Deus aos nossos corações nesta noite. Eu quero iniciar, então, falando sobre a definição de propósito. Propósito é um objetivo, né? Um desígnio. Especificamente falando sobre a questão sobre Deus, é o desígnio de Deus na nossa vida, o intento de Deus para a nossa vida. Muitas pessoas confundem o que é um propósito, né? O propósito não é um trabalho, não é a função, não é o cargo na igreja, por exemplo, né? Se nós falarmos a nível de denominação ou de religião, não é isso. Na verdade, tudo isso é consequência, né? Acabamos muitas vezes nos envolvendo em algumas coisas na igreja, por exemplo, né? Por conta dos propósitos que o Senhor tem para a nossa vida, mas isso é consequência, né? O propósito é o intento que ele tem, o objetivo que Deus tem para a nossa vida. Se nós pudéssemos resumir, seria assim: é o que dá sentido à nossa vida. E aí eu já quero te fazer a primeira pergunta: o que dá sentido à tua vida? Você já sabe? Você já consegue definir o que dá sentido à tua vida? Isso é o propósito. Se você tem isso muito claro na tua mente, o que dá sentido à tua vida, então você já sabe qual o propósito de Deus para a tua vida. Mas muitas mulheres ainda não têm isso claro. E hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre isso e quem sabe o Espírito Santo vai trabalhar em você e você vai conseguir discernir o que o Senhor quer para a tua vida. Nós temos o nosso propósito para com Ele, né? Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós firmamos um propósito com Ele, de sermos fiéis a Ele, né? De nos mantermos fiéis à sua palavra, de perseverarmos. Esse é o nosso propósito para com Ele. Mas o Senhor tem o propósito dele para conosco. E aí existe aquele propósito geral, que é o propósito de toda a humanidade. O Senhor criou o homem e a mulher para o louvor da sua glória. Esse é o propósito geral, que eu e você estamos inseridos. Quando o Senhor formou o homem, ele pensou nisso. Pensou em ter um relacionamento com o ser humano para que o ser humano pudesse dar louvor à sua glória, a glória dele, né? O Senhor não precisa, Deus não precisa disso, mas ele queria ter um relacionamento com alguém que fosse parecido com o filho dele, por isso ele nos fez a imagem dele,
né? E aí nós poderíamos falar tantas coisas sobre a questão da autoimagem, sobre o que o pecado fez, né? A queda do homem, o que causou essa deturpação da imagem, né? Mas é claro que nós vamos avançando porque o objetivo maior é nós falarmos sobre propósito. Então o Senhor nos deu um propósito, que é louvar e engrandecer o seu nome, né? Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Este é o propósito geral. Mas cada um de nós, porque isso também se aplica aos homens, tem um propósito específico. O Senhor deu uma missão, um objetivo, um desígnio específico, né? E é o que dá sentido à tua vida, como nós já falamos, né? Eu vejo aqui que nós temos também uma audiência lá de Contagem, Minas Gerais, Marco Antônio Oliveira, é isso? Muito bem-vindo. Também vi a irmã Ondina, né? Deixou seu comentário. Para mim é uma honra, Ondina, ter você na audiência. A Ondina, para os que conhecem, é uma referência para nós mulheres, né? Eu sempre digo que ela é uma mulher que está à frente do seu tempo, né? E é uma referência para nós, né? Muito obrigada pela tua audiência. E muitos outros que eu estou vendo aqui que estão deixando seu comentário. Muito obrigada por você estar nos acompanhando. Muito bem. Se nós pudéssemos resumir essa primeira parte, o que nós diríamos? Que nós precisamos reconhecer que nós fomos criadas por Deus. Nós fomos criadas por Ele, perfeitas, únicas, singulares. Por isso nós não precisamos nos comparar a ninguém. Como nós já falamos no outro dia, no primeiro vídeo que nós colocamos essa semana. O nosso propósito principal é glorificar o nome de Deus. Sem dúvida, o propósito de todo ser humano é glorificar o nome do Senhor. Mas nós precisamos descobrir a nossa participação efetiva nesta glorificação. E é isso que nós vamos falar um pouquinho mais. E eu quero trazer um personagem, ele é um homem, né? E alguém pode pensar, mas é uma live para mulheres, vai trazer um personagem masculino, né? Mas isso não importa, né? O que importa é nós aprendermos com a palavra de Deus, né? E eu quero trazer um personagem para o nosso meio aqui, para nós falarmos sobre essa figura muito conhecida para aquelas pessoas que já são cristãs. E até mesmo para aquelas que não têm um contato com a Bíblia Sagrada, eu tenho certeza que já ouviram falar de José, né? De José, que esteve preso, né? Por 2 anos lá no Egito, que se envolveu, a mulher de Potifar, ela tentou se envolver com ele, né? Tenho certeza que vocês conhecem essa história. Ele foi vendido como escravo, os seus irmãos tinham ciúme dele, tinham inveja. Vocês ouviram falar dessa história, né? Alguns com mais detalhes, outros com menos, mas eu tenho certeza que conhecem esse personagem. E esse personagem tem muito a nos ensinar sobre propósito. E é isso que eu quero trazer na noite de hoje. E para você que tem a sua Bíblia aí pertinho, né? Você, quem sabe, pode abrir a Bíblia comigo. E eu quero ler alguns versículos do livro de Gênesis 45. A Alcineide está perguntando se eu vou deixar a live gravada. Sim, vamos deixar a live gravada, com certeza. Você pode anotar, ela está dizendo que gostaria de anotar. Pegue papel, pegue caneta, pegue a sua Bíblia, vai pegando aí os itens necessários, né? Porque esta é uma live que nós vamos estudar, né? Estudar a palavra do Senhor. Então, Gênesis 45, a partir do versículo 4 eu quero ler. Diz assim: quando José se dá a conhecer aos seus irmãos depois de tudo que ele sofreu, ele diz assim: e disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Vou ler mais alguns.
Versículo 7. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Agora vejam que interessante aqui. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Depois de todo o processo, que nós vamos falar alguns pontos ainda, mas vejam que interessante, José apresenta os propósitos de Deus para a vida dele. Por que ele passou por tudo aquilo? Por que ele sofreu tanto? Havia um propósito. Nós vamos falar depois, quando chegarmos lá na questão do processo, e eu não quero dar ênfase aqui ao sofrimento agora, às aflições de José, eu quero falar sobre este propósito que o Senhor tinha para com a vida dele. E vocês sabem que José, ele era um rapaz, quando a história dele, da Bíblia, começa o registro da história dele, né? Ele tinha 17 anos, isso está lá em Gênesis 37. Ele era um pastor de ovelhas, ele era um jovem comum, né? Só que desde cedo ele se destacava, vocês sabem disso. Ele era o preferido pelo seu pai. Ele tinha sonhos em que Deus mostrava para ele que havia um propósito na vida dele, né? Só que ele tinha uma característica interessante nesta fase que muito nos ensina. Ele era imaturo. Aí você vai me dizer, sim, mas ele era um jovem de 17 anos. Claro, nós entendemos perfeitamente isso. Ele era um jovem. E é por isso que os processos, eles levam um tempo. E esta é a primeira lição que nós precisamos identificar. Os processos na nossa vida, o cumprimento das promessas de Deus, o cumprimento do propósito na nossa vida, leva um tempo. Porque neste tempo o Senhor está trabalhando conosco. Neste tempo o Senhor está nos moldando. Então aqui, neste primeiro ponto, quando José, e quando inicia a narrativa de José, ele era um jovem imaturo. Por quê? Porque ele reclamava dos irmãos para o pai, ele contava o que os irmãos tinham feito de errado para o pai. Ele tinha sonhos e ele revelava esses sonhos, e nesses sonhos ele dizia que ele dominaria sobre os irmãos. Então os irmãos mais velhos e todos eles ficavam enfurecidos, porque como eles não admitiam, né? Como ele poderia, sendo mais jovem, governar e ter domínio sobre eles? A preferência do pai também era um problema, vocês sabem disso, né? E tudo isso, aliado à imaturidade de José, levou a que os irmãos tivessem inveja dele, né? E a Tatiane diz assim, nós temos que viver o processo. Realmente, nós temos que entender que nós precisamos viver esse processo como José viveu. José sabia que ele era diferente. E essa é uma lição muito importante para nós. Quando nós temos claro na nossa vida qual é o nosso propósito, nós temos que ter um cuidado. O cuidado de mantermos a nossa humildade. Porque o fato de nós entendermos o nosso propósito, muitas vezes, se nós não tivermos essa maturidade emocional e espiritual, de entender que ainda talvez não seja o momento, nós podemos ultrapassar essa linha. Que foi o que aconteceu com José. Numa imaturidade, talvez até numa ingenuidade, ele contava esses sonhos para os seus irmãos e isso causou inveja, então, para com os seus irmãos, né? As suas atitudes, eu anotei aqui, despertaram a ira e a inveja dos seus irmãos, os seus sonhos e as suas palavras, né? Então essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender. José, neste momento, ele não soube administrar o que ele estava sentindo. Claro, porque ainda não era o tempo, ainda não era o momento, né? Muitas vezes os propósitos de Deus demoram na nossa vida para que nós possamos aprender, para que nós possamos amadurecer. E aí eu posso já te dizer nesta noite, se você está vivendo um processo,
que está sendo doloroso, quem sabe está demorando aos teus olhos, é porque o Senhor tem algo a te ensinar. É porque o Senhor precisa ainda te moldar. E Ele usa ferramentas às vezes difíceis para nós, mas Ele quer que nós consigamos cumprir este propósito na nossa vida. E nós precisamos, eu anotei aqui, não sermos meninas inconstantes, né? Nós precisamos não ser meninas inconstantes. Por isso, nós precisamos aprender a desenvolver a maturidade emocional e espiritual. Segundo, nós precisamos ter intimidade com Deus. E aí eu vou lá para frente, depois de que os irmãos colocam ele naquele poço, em que ele é vendido como escravo. E aí vamos lá para Gênesis 39, em que ele já está no Egito, já está na casa de Potifar. Nós temos grandes ensinamentos para a nossa vida. José, então, ele é levado, né, para o Egito para trabalhar na casa de Potifar, que era o capitão da guarda. O versículo 2 de Gênesis 37 diz assim: e o Senhor estava com José. O Senhor era com José. Várias vezes neste capítulo, se você for ler, você vai encontrar que o Senhor estava com José. O Senhor estava com ele. Ele estava num ambiente hostil. Ele havia sido rejeitado pela sua família. Ele estava fora da sua terra. Mas mesmo assim, o Senhor estava com ele. Estar com o Senhor, sabe o que quer dizer? Relacionamento. Intimidade. E é isso que nós precisamos buscar para viver os propósitos de Deus. Lá depois adiante, em que a situação com Potifar, com a esposa de Potifar acontece, em que ela deseja o rapaz e ele se coloca no seu lugar, ele não aceita, né, ter um relacionamento com ela e ele é preso. Depois vocês vão lá ver que está escrito que mesmo na prisão, o Senhor era com José. Não importa a situação, se nós temos um relacionamento com o Senhor, se nós temos intimidade com o Senhor é conosco. Ele está conosco e nós vamos conseguir entender e viver este processo. O que acontece quando nós temos intimidade com Deus? Esse relacionamento, ele transborda para o exterior. E ele é revelado através das nossas atitudes e do nosso comportamento. Vejam que interessante, porque a palavra diz que aquelas pessoas que estavam ao redor dele, tanto na casa de Potifar, como depois lá na prisão, observavam que José era diferente. Observavam que o Senhor estava com ele. E quando nós temos essa intimidade, este relacionamento que é desenvolvido no processo, vejam bem, ele passou todo este tempo sofrendo todos os percalços que ele sofreu. Ele desenvolveu intimidade e relacionamento com o Senhor, mas as pessoas observavam que ele era diferente. E as nossas atitudes e o nosso comportamento denota, irmãs, mulheres que estão me acompanhando, de quem nós somos, a quem nós pertencemos, com quem nós temos um relacionamento. Se nós conseguimos identificar isso, trabalhar isso, nos relacionar com o Senhor, isso irá transbordar em nós e as pessoas irão perceber que nós somos diferentes. As nossas atitudes demonstrarão que nós somos diferentes. As pessoas queriam ter José por perto. Vejam que interessante. E eu te pergunto, será que os outros querem ter você por perto? É uma reflexão que nós precisamos fazer. Que comportamentos e atitudes eu estou desenvolvendo para que os outros possam querer que eu esteja perto deles? Você já pensou nisso?
Muitas vezes temos habilidades, muitas vezes somos aptas para muitas coisas, mas somos inconvenientes no nosso modo de falar, no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir. Mas o Senhor quer que nós desenvolvamos, que a gente desenvolva uma intimidade com Ele, para que isso transborde, exteriorize e nós possamos estar perto uns dos outros e as pessoas queiram estar perto de nós. Não é lindo isso? Nós termos os outros ao nosso redor querendo estar perto de nós porque nós temos um relacionamento com o Senhor? É muito lindo isso. Você já pensou nisso? Que maravilha, não é? Nós continuamos com muitas pessoas aqui na nossa live, as pessoas estão entrando, fazendo seus comentários, né? E vocês podem deixar os seus comentários aí, e eu vou citar aqui, fazer referência ao pastor Moisés Lamberti, primeiro vice-presidente da nossa igreja, Assembleia de Deus de Santa Maria, que nosso pastor da Matriz, né, que nós congregamos ali na Matriz, ele é o nosso pastor da Matriz. Muito obrigada pela sua audiência, pastor. Ele diz: Deus abençoe, uma bênção. Muito obrigada pela sua audiência conosco. E você pode deixar o seu comentário aí enquanto nós estamos falando, não é? Estamos falando um pouquinho sobre a vida de José e sobre o propósito de Deus na vida dele, né? Nós temos também pessoas no Instagram, você também pode deixar o seu recado aí e até algum comentário, né? Que você, dentro deste assunto que nós estamos tratando, você tem liberdade também de deixar aí o seu comentário. Depois disso, eu quero falar sobre a submissão e a obediência de José, porque quando ele estava lá na casa de Potifar, ele obedeceu e foi submisso. E ontem eu recebi uma pergunta muito interessante. Qual a diferença entre obediência e submissão? Não seria a mesma coisa? Será? De repente tem mais alguém que tem essa dúvida também. Não, não é a mesma coisa, porque a obediência está ligada aos atos, especificamente às ações. E a submissão está ligada à nossa intenção. Como assim? Nós podemos obedecer, mas sermos insubmissas. Você já pensou nisso? Nós podemos fazer algo que nos é pedido, ou que nos é mandado, ou que nos é ordenado. Mas no nosso coração, nós estamos inconformes com aquela situação. Por isso, a obediência é diferente da submissão. A submissão é quando eu entendo que eu estou sob uma missão e que por isso eu preciso obedecer. Mas isto com o meu coração alegre e satisfeito. Não como um fardo, não como algo que vá fazer eu sofrer, mas que vai me deixar alegre, porque debaixo desta missão eu consigo ser feliz e obedecer àquele que está acima de mim, em termos de autoridade. E isso vai desde Deus, começa com Ele, porque nós só conseguiremos obedecer aos homens se nós obedecermos a Deus. Você já pensou nisso? E quando nós somos insubmissas aos homens, seja eles pelo trabalho, seja como liderança na igreja, seja o nosso esposo, quando nós somos insubmissas, nós estamos pecando contra Deus. Isso está escrito lá na palavra. O próprio José falou para a esposa de Potifar, quando ela quis ter um relacionamento com ele. Ele diz: eu não posso fazer isso, não há ninguém maior do que eu. Ele era a autoridade máxima. Ele era ali naquele momento, mas ele sabia que ele devia uma submissão a Potifar. E ele disse: se eu fizer isso, eu estarei pecando contra Deus. Vocês estão vendo a importância da submissão e da obediência? Não há como o Senhor cumprir os propósitos na nossa vida se nós formos insubmissas. E claro que nós não temos como falar aqui especificamente sobre a questão da submissão, porque esse é um assunto amplo e também polêmico, né? Mas eu quero dizer para você que nós só conseguiremos ter os propósitos de Deus cumpridos na nossa vida quando nós obedecermos. José,
ele chegou a um patamar elevado porque ele foi submisso, porque ele foi obediente. E esse ponto nós precisamos cuidar. Eu faço uma pergunta agora para você. Se José não tivesse obedecido e se submetido a Potifar e a Deus, o que teria acontecido com ele? Você já pensou nisso? Se José não tivesse, se ele tivesse ficado com Potifar, com a esposa de Potifar, se ele tivesse caído naquela armadilha, aonde teria ido José? Nós precisamos ser obedientes e submissos. Nós não precisamos de alguém que esteja nos olhando, porque ali não havia, só havia os dois. Mas a submissão e a obediência, ela é a chave para que os propósitos de Deus se cumpram na nossa vida. Isso é lindo. Difícil às vezes para nós mulheres, mas é lindo quando nós conseguimos entender e cumprir isso na nossa vida. Estou vendo a irmã Aira aqui que deixou o seu recado. Muito obrigada também pela sua audiência, querida irmã. O irmão Leomar e a irmã Claudete também estão nos acompanhando. Muito obrigada pela audiência. Nós temos uma participação bem grande dos irmãos e está passando aqui. E talvez no final eu vou conseguir voltar, né, para fazer referência a vocês, tá bom? Vamos continuando aqui. O que mais que aconteceu com José? José renunciou. E a renúncia faz parte de uma vida com propósito. Quando nós escolhemos estar dentro do propósito de Deus, nós precisamos aprender a renunciar. Renunciar muitas coisas. Renunciar aos nossos desejos, renunciar às nossas vontades, renunciar principalmente o nosso eu. Você sabe que a pessoa mais difícil que nós temos que lidar somos nós mesmos. Somos nós, não é o outro. A gente muitas vezes coloca a culpa no outro, dos problemas, das dificuldades, das aflições, das adversidades da vida, mas a pessoa mais difícil somos nós mesmos. E renunciar às nossas convicções, às nossas escolhas, às nossas convicções sob o nosso ponto de vista é o mais difícil. E José renunciou. José renunciou ao prazer. E a renúncia custa caro. E nós vimos que a renúncia de José custou a ele a liberdade. Depois de todo aquele episódio, quando a mulher de Potifar não consegue o intento dela, ela lança uma injustiça sobre José. E ele, então, é preso. Ele não teve direito de defesa, não perguntaram para ele se era verdade ou se era mentira, somente o colocaram na prisão. E vocês já pensaram o que José sentiu? Porque vejam bem, tudo que ele já havia passado e agora ele estava num posto alto, importante, e de repente parece que tudo desmorona diante de José. E às vezes não é isso que acontece conosco? É. Muitas vezes nós somos envolvidos por uma situação, não temos culpa, não somos os causadores daquela situação, mas somos injustiçados. E aí nós queremos falar, nós queremos gritar, queremos reclamar, mas é nesta hora que nós precisamos renunciar. Nós precisamos renunciar ao nosso eu. Aceitar e entender os desígnios de Deus na nossa vida. A renúncia, como eu disse, custou a liberdade de José. E eu te faço uma pergunta, porque nós estamos refletindo nesta noite. O que a renúncia vai te causar? Você já pensou nisso? Renunciar às tuas convicções pode, num primeiro momento, custar muito caro, como de fato custou para José, que é o exemplo que nós estamos trazendo aqui.
E vai ser difícil suportar muitas vezes. Mas é o melhor caminho. Sabe por quê? Porque lá no versículo 27 deste capítulo, em que fala sobre a prisão de José, diz assim: e o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Eu tenho uma palavra de Deus para você neste momento. No mar da renúncia, o Senhor está contigo. No meio da injustiça, Ele está contigo. Quando todos te abandonarem, Ele não te abandona. José ficou 2 anos preso, esquecidos por aqueles que estavam com ele, que ficaram de lembrar dele e não lembraram. Talvez você esteja passando por este momento uma aflição parecida com a de José, numa outra circunstância, mas que você se sente injustiçado e abandonado. Eu quero te dizer que se você está no centro da vontade de Deus, no propósito de Deus para a tua vida, o Senhor é com você. O Senhor é contigo. José, ele escolheu ser sincero. Ele escolheu obedecer. Ele escolheu renunciar. Mas ele fez mais uma escolha para que eu possa já ir para o encerramento desta live. Ele escolheu perdoar. Vocês já pensaram, eu sei que vocês já pensaram, porque a maioria de vocês conhecem a história de José, o quanto este homem sofreu? Ele poderia simplesmente ter entrado neste mar de amargura e ter permanecido ali. Rejeitado pela sua própria família, pelos seus irmãos, vendido como escravo pelos seus irmãos, preso injustamente numa terra que não era dele. Ele tinha tudo para se entregar a este mar de amargura. Mas o Senhor era com ele. Vocês lembram disso? O tempo passou. A fome vem sobre a terra e José estava lá, como governador do Egito. Ele havia alcançado um patamar, porque era o propósito de Deus na vida dele. Nós lemos aqui a palavra do Senhor. E então os irmãos dele vão lá, porque onde eles estavam, a fome era muito grande. E eles vão para o Egito, que havia abundância. E José reconhece os seus irmãos, mas eles não reconhecem José. Dizem os estudiosos que nessa época José já estava com quase 40 anos. Um tempo havia se passado. E ele então arma algumas situações, alguns planos, né? Ele é astuto com os irmãos, até que quando Benjamim vem para ele, para o Egito, ele não se contém. Ele não se contém. E ele se dá a conhecer aos seus irmãos, e é a passagem que nós lemos ali. Nesta hora, José liberou perdão. Ele poderia ter agredido, ele poderia ter colocado eles na prisão, ele poderia ter lançado tantas palavras contra os irmãos dele. Mas o que ele diz? Não fiquem preocupados, porque Deus tinha um propósito muito maior nisso. Era a conservação da vida, a conservação da sucessão, ou seja, daquele povo, o povo de Deus. E também guardava eles de um grande livramento. Por isso tinha acontecido tudo aquilo com ele. José entendeu que muito mais do que os atos dos irmãos estava o propósito de Deus. O coração de José estava limpo. É claro que ele estava emotivo, ele estava sofrendo pela situação de encontrar os seus irmãos, mas o coração dele estava limpo. E eu coloco para você essa questão. Quantas vezes nós carregamos amarguras por anos e não liberamos perdão? Não há como o Senhor cumprir o propósito dele na nossa vida se nós não liberarmos perdão. Eu anotei aqui, eu achei muito importante ler para vocês o que eu anotei. Ele poderia ter escolhido carregar a mágoa, mas ele escolheu carregar a liberdade.
Em vez de carregar o fardo da amargura, José carregou o gozo do perdão. E eu tenho uma palavra de Deus para ti nesta noite. Talvez alguém tenha te traído. Talvez alguém tenha te rejeitado. Talvez haja uma mágoa profunda no teu coração. Mas eu quero dizer para ti, não foque na traição do teu próximo. Foque na lealdade de Deus. Lance o teu olhar para o cuidado de Deus sobre a tua vida. E não para a traição do outro. E não para o mal que o outro te fez. Porque quando nós colocamos os nossos olhos em Deus, sob uma perspectiva divina, nós colocamos o nosso olhar, nós conseguimos perdoar. Porque perdoar, como eu disse, é uma escolha, não é um sentimento. Quando eu decido perdoar, quando eu decido arrancar a mágoa do meu coração, tudo aquilo que estava transbordando dentro de mim de amargura, de raiva, de ira, de tristeza, de aflição, sai. E eu sou liberta. E eu libero perdão e uma nova vida começa dentro de mim. E eu digo para ti nesta noite, o Senhor quer cumprir o propósito dele na tua vida. Assim como ele queria cumprir na vida de José, havia um propósito para todo o sofrimento dele, que era conservar aquele povo, porque muitas coisas ainda estavam por vir. E foi através da vida de José que o povo de Deus foi conservado naquele momento. E para encerrar o último ponto, José teve fé. E para que os propósitos de Deus se cumpram na nossa vida, nós precisamos ter fé. Crer nas promessas do Senhor. Lá no final da vida dele, quando ele estava próximo da sua morte, ele diz lá no capítulo 50, que ele sabia que ele ia morrer. Ele diz assim, eu morro, mas Deus vos visitará e vos fará de subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e Jacó. Ele sabia que um dia aquele povo alcançaria a terra prometida. Ele sabia que ele não veria o cumprimento desta promessa. Muitas vezes, promessas que são feitas para nós, são feitas para o futuro. A maior promessa que nós recebemos é a promessa de vida eterna, que nós alcançaremos, nós pelos nossos olhos da fé já enxergamos, nós ainda alcançaremos ela um dia. Para estarmos para sempre com o Senhor, quando este dia chegar. É uma promessa que nós estamos aguardando com grande expectativa. E ele sabia que um dia Deus visitaria aquele povo lá naquele lugar e levaria eles para a terra prometida. E ele diz assim, certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. Eu não quero ficar aqui porque aqui não é o meu lar. Nós temos propósitos de Deus para a nossa vida, sim, mas o maior propósito é estarmos para sempre com o Senhor, é estarmos junto dele. Mas para isso nós precisamos guardar no nosso coração essa expectativa, essa esperança, não guardarmos mágoa, não guardarmos rancor, para que o Senhor cumpra aqui ainda nesta terra o propósito dele na nossa vida. Que linda a história de José. A gente sempre fala muito sobre o que José sofreu, sobre o processo de José, mas eu quero que você guarde esta palavra. Havia um propósito no sofrimento de José. Deus tinha grandes planos para a vida daquele povo todo que estava se formando. E ele só pôde cumprir esses planos por causa de José. Deus tem grandes propósitos para a tua família, para a tua vida, para os teus. E talvez você seja este ponto. Você seja a pessoa escolhida para fazer a diferença na tua casa, no teu lar. Então não carregue mágoa. Saiba renunciar, obedeça, seja submisso. Tenha intimidade com Deus. Busque o Senhor, que Ele vai cumprir o propósito dele na tua vida. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar
E você, quem sabe, se identificou com algum desses pontos, eu quero colocar para ti, nesta hora. Entregue para o Senhor. Entregue para o Senhor aquilo que está dominando o teu coração, seja o que for, para que o propósito dele se cumpra na tua vida. Vamos orar? Pai amado, chegamos na tua presença, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que tu tem nos dado de falarmos da tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, porque tu tens olhado para nós e nós podemos, Senhor, pelos olhos da fé, contemplar o grande propósito de Deus na nossa vida. Pai, Senhor, liberta, Pai. Traz cura emocional, traz cura espiritual para as pessoas que estão me acompanhando. Senhor, aquelas pessoas que estão talvez com problemas físicos, cura, Senhor, traz libertação, traz salvação, garante a vida eterna, Senhor, que é o mais importante, que é o nosso maior anelo, Pai. Restaura as vidas, restaura os corações, para que, Senhor, nós possamos cumprir o nosso propósito, o que tu tens guardado para nós aqui na terra. Pai amado, nos abençoa. Pai, eu oro pela vida de cada um dos internautas que estão me acompanhando, tanto aqueles que estão me olhando, me visualizando pelo Facebook e também pelo Instagram. Abençoa, Senhor, a cada um deles e que nós possamos cada dia mais sermos mulheres e homens plenos em Ti. Porque nós cremos, Senhor, na Tua palavra e que Tu traz vida e traz restauração agora, Pai. Eu oro, Senhor, e entrego essas palavras e essa oração no nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Que maravilha, não é, irmãos, irmãs, amigos, amigas que estão me acompanhando? Glória a Deus, porque vocês me acompanharam até aqui, nós já estamos quase encerrando, mas eu não posso deixar de agradecer por todos vocês que me acompanharam até aqui. É uma palavra de Deus para o meu coração, principalmente, inicialmente, né? E que atinge o coração de vocês. E eu vejo aqui algumas pessoas, e eu preciso citar a Débora, que ela tem o seu estúdio, né? De pilates, ali a sua clínica de fisioterapia, e ali é que eu faço pilates ali com a Daiane, né? Ela é a proprietária. Muito obrigada por você estar acompanhando esta live. Eu sei que você entrou agora há pouquinho, mas muito obrigada pela tua participação. A Ju, que também nós estamos com muita saudade, Ju. Vamos ver se eu consigo aqui agora visualizar um pouquinho de vocês, né? A irmã Cledi Brum, ela está deixando os seus comentários. Deixa eu ver se eu abro aqui para facilitar um pouquinho. A Jennifer, né, que está aqui no Instagram, colocando também o seu comentário. Obrigada pela tua participação. Vamos ver se eu... A irmã Ivane, que agora está lá em Campo Bom, né, irmã Ivane? Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação. Deixa eu ver quem mais. Aqui eu não estou conseguindo abrir pelo Note. Eu vou ver se eu consigo chegar um pouquinho mais pertinho aqui. A Cirlei, né, que está nos acompanhando. A Cledi Brum, a Angelita, que eu já citei o nome. Quem mais, né? A Alcineide diz assim: que live preciosa, estou muito satisfeita e feliz com toda esta ministração da palavra do meu amado Jesus. Amém, amém. É Ele que está realmente falando, né, aos nossos corações. A gente coloca assim: irmã Cláudia, se puder anunciar a programação de amanhã a cargo do Círculo de Oração. Sim, nós estamos aqui na nossa igreja de Santa Maria fazendo um trabalho evangelístico, amanhã todo dia em todas as congregações, né? Cada congregação tem a sua dinâmica, mas nós temos o nosso evangelismo. Vai ter um jejum na matriz, começa às 8h30, vai até próximo da 1h, eu creio 1h30, não estou bem lembrada agora o final, e os departamentos estão alocados ali, né? E o nosso círculo de oração então abre às 8h30. Também nós temos as nossas lives, né? Os nossos irmãos que participam também na rede social. Eu quero deixar aqui a Congregação do Rosário, que de segunda a sábado faz a live ao meio-dia. E amanhã, sempre no sábado,
é a live a cargo do Círculo de Oração, a cargo das mulheres, né? E amanhã a irmã Fátima, então, estará trazendo a palavra e nós vamos acompanhar, vamos compartilhar, vamos estar juntos com as queridas irmãs nesta live. Também nós temos, na segunda-feira, às 22 horas, a live com o pastor Moisés Lambert, nosso primeiro vice-presidente. É a live Maná do Céu, então acesse também pelo Facebook. Nós temos às quartas-feiras, às 21 horas, a live com a irmã Ana Paula, Deus e o personagem da história, em que ela sempre faz esta relação, né? Conta para nós a história dos personagens bíblicos, ou então pessoas que tenham uma relação com o Evangelho, né? E nós temos sido grandemente edificados. Na terça-feira nós temos a nossa live do Departamento de Evangelismo, no Facebook, a de Santa Maria RS. Quem mais? O irmão Diego, aqui nas quintas-feiras, né, ele faz uma live às 21 horas. São muitas lives, né, um trabalho muito grande na nossa igreja aqui de Santa Maria, e eu sei que em muitos outros lugares também nós temos programações, né? Vamos ver o que mais que eu tenho aqui para falar. Maria Antonella está aqui também na audiência. Eu vi a Susan entrar, eu vi a Miriam entrar também aqui no Instagram, né? Vamos ver se eu retorno aqui mais um pouquinho, ver se eu acho aqui. O irmão Almiro, né? O Miro, nosso querido Miro, está acompanhando também no Instagram. O Dr. Rafael Cardoso também está aqui no Instagram e nós estamos orando pela sua mãezinha. Também a Joxan, né? Estamos orando pela irmã, pela Marlis, né? Senhor, nós cremos que Deus tem poder para restaurar todas as coisas, né? Quem mais eu estou vendo aqui? Fazendo arte, né? A Rose, lá de Camobi. A Rosana eu vi que entrou. A Fátima Oliveira também entrou. O Ronai, meu primo, também entrou aqui pelo Instagram. E aqui pelo Facebook, deixa eu ver quem mais eu consigo visualizar por aqui. Carlos Augusto, né? Está colocando Deus abençoe, irmã Cláudia. Glórias a Deus por essa live abençoada. Um abraço para você. A irmã Ondina coloca assim: transbordar nossa intimidade com Deus, evidenciando uma vida diferente com as marcas do caráter de Cristo. Isto é um privilégio e grande responsabilidade como salvos e transformados, né? Ali reconectou, né? Perdi um pouquinho aqui o Instagram, mas acho que já voltou, né? Deixa eu ver se eu consigo mais aqui. Eu acho que é isso, né? São essas as participações. Também nós temos muitos irmãos na sala de vídeo e eu vou ver aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar com o Instagram. Isso, voltei. Lucélia Portugal, Isaías Inida Soares, Reinaldo Eike, Celso Moreira, Clara Inês, Márcia Bope, ali de Itaara, a irmã Márcia, ali da Tancredo Neves, Ramira Escobar, Alzenir Moraes, os irmãos da Salgado Filho, também Jarbas Dan, a Sônia França Souto, né? Muitos irmãos entrando e participando aqui da nossa live, e eu quero agradecer por você estar conosco. Deixa eu ver se eu consigo enxergar mais alguns recadinhos aqui. A irmã Ana Paula Maciel de Azevedo diz assim: glória a Deus, precisamos entender o propósito de Deus para a nossa vida, né? Muito bem. A Magda diz assim: os propósitos de Deus são maravilhosos, que possamos cumprir todos os propósitos de Deus em nossas vidas. Maravilhosa palavra e reflexão. Amém. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês todas. A irmã Carmelita diz assim: muito lindo. E a irmã Fátima Medeiros diz assim: está uma bênção. Amém. Glória a Deus. Que bom, não é? Vamos encaminhando então para o nosso final. Eu quero agradecer a audiência de vocês, por vocês terem estado comigo até aqui. E nós iniciamos essa semana, agora iniciaremos na segunda-feira, mais um ponto, que é profundidade, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre
a intimidade com Deus, sobre o nosso relacionamento com Deus. Vamos falar sobre a entrega, sobre o tempo que nós devemos dedicar ao Senhor, né? Sobre todos esses pontos que envolvem a questão da intimidade com Deus. E eu quero convidar você a me acompanhar. Você, pessoal do Facebook, que ainda não está me seguindo lá no Instagram, vai lá, sementedavida.porclaudia, sementedavida.porclaudia. Lá nós temos conteúdo exclusivo para você, tá? Diferente do Facebook, então você não pode perder, sementedavida.porclaudia, lá no Instagram. Estou com a Roseli de Santa Catarina, Roseli Alflin, Valdenise da Conceição da Oliveira de Jesus, lá de São Paulo, né? E muitas pessoas estão acompanhando e eu quero agradecer, então, a audiência de todos vocês. Durante a semana nós temos, então, as postagens às 21 horas, tá? Sempre ali, tanto no Instagram como no Facebook. E a sexta-feira que vem nós estaremos novamente aqui, tá? 21 horas, 20h55, a gente já vai entrando, tá? E vocês vão se conectando aí, vão chegando, vão compartilhando, porque nós faremos, então, uma live especial sobre intimidade na semana que vem. O meu tempo no Instagram está encerrando e eu quero dar tchau para vocês. Muito obrigada pela audiência.